Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai, Namo Vishnu Padaya Srimati Srimati Hridayananda Das Goswami Namine, Namaste Guru Sahib Pramadaya Siddhanta. Hare Krishna, sejam muito bem-vindos. Bom estar aqui retomando. Depois de tanto tempo eu estava com saudades. E nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, e começando o capítulo 14. Salvo engano, mas acho que é isso. Com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E é bem interessante, o título do capítulo é O Senhor Krishna explica o sistema de yoga. Então, vai ser bom, né? Bom, vamos começar então com uma pergunta de Uddhava, né? A gente encerrou na aula passada, a gente encerrou os ensinamentos que Krishna passou para Uddhava, de Hamsa Avatara, que foi em resposta a uma pergunta de Uddhava, e aí ele apresentou, em vez dele mesmo responder, ele aproveitou para citar Hamsa Avatara, que é um avatar menos conhecido, mas em que faz parte aqui do Uddhava Gita. Então ele cita toda a historinha de Hamsa Avatara, que é muito curta, que na verdade veio só para responder a mesma pergunta que o Uddhava tinha feito. Então ele cita aquilo e encerra. Então, agora é a vez de Uddhava de novo falar, porque ele respondeu a pergunta de Uddhava. Se ele quiser, eles podiam ir embora agora, tomar banho no rio, mas não, Uddhava tem mais perguntas, então não acabou ainda o Uddhava Gita. Então repita comigo, Shri Uddhava Uvacha, Vadanti Krishna Shreyamsi, Bahuni Brahma Vadinam, Tesham Vikalpa Pradanyam, Utaho Eka Mukyatam, Shri Uddhava Uvacha, Vadanti Krishna Shreyamsi, Bahuni Brahma Vadinam, Tesham Vikalpa Pradanyam, Utaho Eka Mukyatam, Shri Uddhava Uvacha, Vadanti Krishna Shreyamsi, Bahuni Brahma Vadinam, Tesham Vikalpa Pradanyam, Utaho Eka Mukyatam. Shri Uddhava Uvacha, Shri Uddhava Uvacha, Vadanti Krishna Shreyamsi, Vadanti Krishna Shreyamsi, Bahuni Brahma Vadinam, Bahuni Brahma Vadinam, Tesham Vikalpa Pradanyam, Tesham Vikalpa Pradanyam, Utaho Eka Mukyatam, Utaho Eka Mukyatam. Shri Uddhava Uvacha, Shri Uddhava disse, Vadanti, falam, Krishna, meu querido Krishna, Shreyamsi, processos para o avanço na vida. Bahuni, muitos. Brahma Vadinam, os sábios eruditos que explicaram a literatura védica. Tesham, de todos esses processos. Vikalpa, de variedades de percepção.
Pradanyam, a supremacia. Utam, ou, aho, na verdade. Ekam, de um. Mukyatam, sendo mais importante. Shri Uddhava disse: meu querido Krishna, os sábios eruditos que explicaram a literatura védica recomendam vários processos para aperfeiçoar a vida. Considerando essas variedades de pontos de vista, meu Senhor, dize-me, por favor, se todos esses processos são de igual importância, ou se um deles é supremo. Vou repetir sozinho. Shri Uddhava disse: meu querido Krishna, os sábios eruditos que explicam a literatura védica recomendam vários processos para aperfeiçoar a própria vida. Considerando essas variedades de pontos de vista, meu Senhor, dize-me, por favor, se todos esses processos são de igual importância, ou se um deles é supremo. Significado: a fim de estabelecer claramente a posição excelsa de Bhakti Yoga, ou serviço devocional puro ao Senhor Supremo, Shri Uddhava solicita ao Senhor Krishna que identifique o Supremo entre todos os processos de autorrealização. Nem todos os processos védicos levam diretamente à meta última, o amor puro por Deus. Alguns só elevam aos poucos a consciência da entidade viva. Com o propósito de dar um esboço geral do processo de autorrealização, os sábios podem discutir os vários métodos de elevação, mas quando chega a hora de determinar o processo mais perfeito, os métodos secundários devem ser afastados do caminho. Então, eu não sei se vocês lembram, vocês estão assistindo aí também, mas a gente tem visto Krishna falando de processos primários e secundários. Coisas que realmente são importantes, coisas que auxiliam o processo daquilo que realmente é importante. E é exatamente assim na real. Então tem muitas coisas que a gente tem que fazer, mas tem aquela coisa que é mais importante. E a gente às vezes se perde nas muitas coisas que a gente tem que fazer, que ajudam a gente a fazer a coisa mais importante, sem fazer a coisa mais importante. Porque são muitas coisas mesmo, então fica um pouco confuso. O próprio processo da vida é tal que ele demanda muita nossa atenção. Então, para começar, todo o processo espiritual é um chamado para a pessoa não se perder no simples ato de viver. Que às vezes a pessoa só no resolver do dia a dia. Tanta coisinha que surge no dia a dia. Hoje eu tenho que fazer isso, tenho que limpar o jardim, tenho que não sei o quê, tenho que preencher esse formulário, tenho que ir no trabalho, tenho que tenho que falar com meu filho, tenho que levar na escola. E aí você faz só isso. E você perde até, não, mas vem cá, e quem sou eu eternamente? E minha existência eterna, espiritual, a gente esquece. Então o primeiro chamado todo da vida espiritual é esse simples ponto. Vem cá, tudo bem, tem que fazer um monte de coisa, né? Vida cheia de demandas, mas não vamos esquecer a nossa natureza divina e eterna ao realizar essas muitas demandas. É mais ou menos como a gente faz no trabalho. Se for ver aí, qualquer dica de produtividade, etc., sempre vai bater num ponto. Vem cá, tome cuidado para você não ficar cuidando só das emergências e deixando de fazer aquilo que realmente é importante. Então, essa é uma dica que você vai ver aí em site de produtividade para empresários, para pessoas, executivos, porque
A gente pode ficar só respondendo às demandas. Vem cá, eu estou precisando daquele negócio, sabe onde que está? Ih, a porta lá, o negócio está vazando. Tem que fazer aquilo. Vem cá, tem que ser... Aí você fica só fazendo essas coisinhas que não satisfazem. E você deixa de fazer aquela coisa que é realmente importante. Que não, essa coisa vai ter um impacto na minha vida. Estou fazendo um negócio que realmente é importante para mim. Que realmente vai adiantar o meu dharma, enfim, meu propósito. E aí você deixa de fazer aquela coisa porque você fica correndo atrás das coisinhas. Então a gente faz isso, a gente comete esse erro, né? A gente deixa de fazer coisas que vão ser duradouras para atender demandas corriqueiras, emergenciais. A pessoa, tem que fazer, não, tem que fazer agora, isso aí, mas não tem jeito, você precisa. Às vezes fala, dá licença, eu vou fazer isso primeiro, depois eu vou atender a emergência. Que aí dá um efeito maior. E a vida, assim, o chamado espiritual é mais ou menos assim. Fala, olha, tudo bem que você está cheio de demandas, mas não vamos esquecer a sua natureza divina espiritual. Não vamos esquecer que existe algo além disso aqui. Porque é fácil esquecer. Mas tem algo além. E o chamado é para você entender que tem esse algo além. E se você trabalhar esse algo além, primeiro... Aí você vai continuar fazendo as coisinhas da vida, mas você vai ter um ganho maior. Você vai ter algo concreto, definitivo, que você vai conquistar, que seria esse avanço espiritual. Então a gente fala assim, a gente usa essa linguagem, a gente fala, olha, isso aqui esse é o real, esse é o permanente. O seu avanço espiritual, a sua ligação com Deus, a sua autorrealização, isso é real. O resto é de segunda importância, porque ele vai passar. Ele é temporário. E não vai ficar nada. Então, por mais que você faça bem feito, você foi lá e foi um super pai, fez um bom trabalho, não sei o quê, um bom cidadão, tudo bem, você cumpriu seus dharmas, muito bem, seus dharmas mundanos. Mas tudo isso vai passar, porque a natureza material é essa, ela é passageira. Tudo é temporário. Então vai embora. Depois de um tempo, você foi pai, mas os filhos também já morreram, e os netos e os bisnetos, ninguém mais lembra de você, ninguém lá. E a empresa que você fez, o trabalho que você fez também já foi, o país que você ajudou a construir já não existe mais. Né? Adoro falar que o país onde eu nasci não existe mais, assim, né? Então, nem existe mais o país onde eu nasci. Então, assim, essas coisas não existem mais, né? Imagina, me sinto tão velho. Não existe o país mais onde eu nasci. Não tem, né? Agora mudou, agora são dois. Então, vai mudando. Então, aquela conquista que você fez... Daqui a pouco o planeta... daqui a pouco o planeta, literalmente. Daqui a pouco o planeta não existe. Então, por isso que Krishna fala famosamente no final da Bhagavad Gita, Sarva Dharma Parityaja Mamekam Sharanam Vraja. Não dependa só desses dharmas. Vem a mim. Vem a mim. Abrigue-se em mim. Então, esse é o chamado básico. Dentro desse chamado básico, ok, então agora eu vou me despertar. É o chamado despertar. Eu vou me despertar que tem uma outra realidade. E vou começar a trabalhar. E a boa notícia, que poucas pessoas sabem, é que esse despertar, esse trabalho espiritual, ele vai ser feito dentro do contexto das demandas do dia a dia. Então não é que você vai perder nada, não vai deixar nada. Essa é a grande notícia interessantíssima do yoga. É dentro do contexto das demandas mundanas, dos seus dharmas mundanos, que você vai, de fato, executar a sua espiritualidade. Essa é a boa notícia, você não vai ter que largar tudo. As pessoas ainda pensam, eu vou ter que largar tudo, fazer outra coisa, então não dá, eu vou ter que deixar para outro momento. Não, é agora mesmo, nesse momento, só que é só um pequeno ajuste que você vai fazer de prioridades, de visão. Mas é dentro desse contexto, e aí você começa então a ter seu despertar e começa a trabalhar a sua espiritualidade. Mas aí dentro disso, você vai ver que tem muitas facetas, tem muitas coisas que você precisa fazer. E muitas delas elevam a consciência. Por exemplo, exemplo simples, é fazer caridade.
Simples ato de fazer caridade. Você está lá, trabalhando, né? Labuta diária, ganhando seu dinheirinho suado. Então você ganhou, e o simples ato de dar caridade, você vai dar para que seja lá, para o cerrado, para os meninos não sei o quê, para lá, né? Mulheres não sei o quê, devendo câncer. Você vai dar aquela caridade que você está dando, aquilo, por exemplo, é um ato que purifica a consciência, os textos falam. Né? E Jesus fala, e o cristianismo fala, e Krishna fala na Bhagavad Gita. É um fato. E caridade purifica a consciência, porque você está dando algo que você trabalhou para ter. Então esse desapego de dar para uma causa superior te enaltece. Então esse é um exemplo. Então caridade funciona. E aí você pode trabalhar detalhes, né, da consciência. Agora eu vou trabalhar a minha raiva. Então isso é importantíssimo. Krishna fala, né, no raiva, Krodha, tem que trabalhar. Então, aí você faz um trabalho específico, né, agora eu vou ficar atento, meu dragão e anjo, como eu explico, né, e tal. Vou conter meus surtos de raiva, vou ficar mais racional. Então isso é importantíssimo, certamente que isso é importante. Então, não, agora eu vou trabalhar, né, ficar no aqui e agora, fundamental, vou trabalhar, trazer minha mente, eu não vou ficar ansiando por coisas. Então isso é outro trabalho fundamental, muito importante. E você começa a ver que tem muitas coisas. Aí vai ter sua dieta, aí vai ter estilo de vida, aí vai ter música, aí você vai ter como você dorme, exercício. E aí vai. Muitas coisas vão sendo apresentadas. Mas nesse processo a gente não pode se perder da meta última, que é Bhakti. Que é Bhakti. Que é você desenvolver esse amor especial chamado Prema, você desenvolver esse amor por Deus, você desenvolver esse amor transcendental, você fortalecer tanto a sua ligação com a fonte, com o Supremo, que ela vai crescendo, crescendo e tomando uma dimensão que ocupa a sua consciência, que ocupa o seu coração, a sua vida, que se torna o pilar central da sua vida. Porque é isso que você vai levar. Esse relacionamento amoroso, esse aí ninguém tira de você, porque isso aí é o verdadeiro você com a fonte de toda a verdade, então isso aí ninguém vai tirar, é inabalável, né? Isso aí você está agora na coisa mais importante. Então, nesse processo, você vai ter o maior ganho, e é o objetivo último. Se você não fizer esse processo, você ainda vai ficar se preparando para uma coisa que não aconteceu ainda. E você vai ter que esperar o momento onde ela vai acontecer. Então, você está perdendo tempo, entendeu? Então, por isso que tem esse papo aqui, e aí Uddhava está se preparando para ouvir de Krishna essa afirmação de novo, do processo de yoga, e dentro do yoga, qual aspecto do yoga mais importante? É Bhakti. Então essa é exatamente a estrutura da Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita segue a mesma estrutura, né? Krishna fala, olha, Arjuna, seja um yogi. A melhor coisa que você pode fazer é ser um yogi. Então não adianta você ser só um pensador, não adianta você só ser uma pessoa dhármica, não adianta você, né, ser uma pessoa caridosa. Não, isso aí é legal, quer dizer, não é que não adianta, mas não só isso, mas acima disso, seja um yogi, ele fala para Arjuna. Então tá, isso é a coisa mais importante, seja um yogi. E aí, logo depois ele fala, e de todos os yogis, aquele que está em Bhakti é o mais elevado. E aí depois ele passa o resto da Bhagavad Gita enfatizando esse ponto. Então assim, seja um yogi, então para começar, de todos esses processos de purificação, de elevação da consciência, de viver melhor, dentre eles o mais importante é o processo de yoga, de você estar agora ciente da sua existência espiritual, já está ciente da existência de Deus, você está trabalhando isso abertamente, assim, de frente, assim, primariamente, e nesse processo de yoga que você está trabalhando, você está destacando
colocando na posição suprema o desenvolver de Bhakti Yoga, da devoção, do amor divino. Então é isso, essa é a ideia que vai se sair aqui nesses versos. Vamos ler o resto da pergunta de Uddhava, antes que Krishna responda. Então ele fala assim, repita comigo, meu querido Senhor. Meu querido Senhor. No verso 2, né? Explicaste claramente o processo de serviço devocional imaculado, mediante o qual um devoto remove de sua vida a associação material, capacitando-o a fixar sua mente em ti. Meu querido Senhor, explicaste claramente o processo de serviço devocional imaculado, mediante o qual um devoto remove de sua vida toda a associação material, capacitando-o a fixar sua mente em ti. Então, no resto da pergunta dele, ele já adianta, você falou sobre isso, mas olha só que interessante, aqui ele fala assim, você explicou Bhakti Yoga Anapekshita, que aqui foi traduzido como Bhakti Yoga, serviço devocional imaculado. O que seria isso, imaculado? Esse serviço devocional imaculado, no sânscrito é Anapekshita, sem desejos materiais. Ou seja, já é um Bhakti Yoga com totalmente no aqui e agora. Quando a mente já não está desviando para o futuro, na falsa ideia, esperando felicidade. Né? A gente fica esperando, né? Então aquela coisa, você está esperando ser feliz, não vai dar certo. Você tem que ser feliz agora. Então, se você ficar esperando, não, quando eu vou esperar ganhar aquilo que eu vou ser feliz, vou esperar aquele carro para ser feliz, vou esperar aquele dinheiro para ser feliz, vou esperar aquela pessoa para ser feliz. Então, você vai ficar esperando e aí só que você vai fazer. A única coisa que você vai ganhar com isso é ficar esperando mesmo. Mas você não vai ser feliz, porque você não está feliz agora e quando chegar lá você já vai estar esperando outras coisas. Então, esse imaculado já é a pessoa, na linguagem que eu uso do caminho 3T, né? Já é a pessoa no paradigma da realidade, completamente fluindo no aqui e agora, sem a mente desviar para o futuro, infelicidade condicional, né? Nessa esperando ser feliz, ela já está no aqui e agora, só que ela está trabalhando nesse aqui e agora, Bhakti, ela está sentindo essa conexão amorosa constantemente. Isso é a consciência de Krishna. Então ele falou, esse é o estado. Aí ele falou mais uma coisa que a gente viu nas outras aulas. E nessa situação, ele destacou o seguinte, você tira sarvata em todos os aspectos sangam, associação. Aqui sanga no sentido de não a sanga legal, mas a sanga não legal. Associação com aquelas pessoas que estão com consciência ainda baixa, ainda nesse paradigma da fantasia. As pessoas que estão, de fato, cheias de desejos materiais. Então, para chegar nesse nível, você já criou uma vida, você já está rodeado, em termos de coração e consciência, você já não mais tem espaço na sua vida para ligações íntimas com pessoas que estão em consciência mundana. Você pode estar lá, né, ensinando todo mundo, você pode estar lá compartilhando, dando aulas, rodando o mundo, mas você não está buscando, se interessando por esse tipo de amizade, ou o que dizer de então ligação conjugal, amor conjugal, ou amizade com a pessoa que está numa outra sintonia, porque não cabe, não combina. É óleo e água, enfim, a coisa não vai combinar, é diferente mesmo e não dá, você não tem prazer em ouvir alguém falar besteira, falar fofoca, falar de, né,
política, de não sei o que, de futebol, de você viu o que aconteceu e ela fez aquilo, não acredito, ela fez, sabe? Então esse tipo de papo não dá, você não tem nenhuma paciência para isso. Então olha só, interessante, né, que ele falou que nesse estado ele chegou nessa posição de não ter associação baixa nesse aí. Eles usam sistema, a gente fica assim um pouco, né, assim, como assim, como? É esquisito o conceito, né, eu entendo, você quer talvez, uma coisa estranha. Tudo bem. Parece estranho, mas é totalmente inevitável. E todo mundo que tem esse despertar vai tendo esse movimento, querendo ou não. Todo mundo. E até vira um problema. Como é que eu vou lidar com esse movimento? Como é que eu vou fazer? Porque é uma coisa tão real, tão forte, que não tem como você evitar, sabe? Que você realmente vai tendo que se separar. Foi até tema do vídeo que eu fiz também no meu outro canal lá, porque a sua associação, você reflete quem está ao seu redor. Então, na medida que você quer mudar, você tem que mudar quem está ao seu redor. De novo, estou falando de intimidade. Não estou falando que você trabalha lá, tem que trabalhar, paciência, você pode ir lá no trabalho e conseguir manter a consciência. Mas em termos de intimidade, com quem você vai ter intimidade, de amizade, ou o que dizer de intimidade conjugal. Não tem jeito. Porque se você não fizer isso, você não vai mudar. De duas, um vai ter que quebrar de um lado ou de outro. Ou você para de mudar, você para de crescer, ou você muda a turma. É um ou outro. Não existe outra coisa. Se alguém fala, não, mas mentira, não tem. Falo isso de experiência própria, dos textos, de experiência universal. Não tem. Alguma coisa vai ter que partir. Ou quebra desse lado ou quebra desse lado. Ou você muda a associação, ou você muda a sua consciência, ou não vai mudar a sua consciência. Uma coisa ou outra. Você tem que escolher. Então esse é um detalhe aí que incomoda um pouquinho. De novo, não é nenhuma maldade, não é você se achar superior, não é nada disso não. É só que você está agora em outra, né? E o exemplo que eu dou é esse da que a gente teve crescendo, né? Que uma criança de 7 anos não quer saber das coisas de uma criança de 3 anos de idade. Não, assim, não aguenta, não está afim disso, entendeu? Então não adianta você mostrar aquelas brincadeirinhas de 3 anos está achando legal, de 7 não está. E já o de 10 não vai achar legal o de 7. Não é nenhuma maldade não, mas é que ele está em outra. E o de 12 com 10, de 15 com 10, e assim vai até parar e pata nos 18, né? Aí fica com 30 anos querendo gostar com 18, né? Legal. Enfim, né? As pessoas, infelizmente, essa curva para um pouquinho assim depois. Mas aí o resto não é mais uma elevação biológica, aí vai ter que ser uma elevação de consciência proposital. Por isso que você vê, às vezes a gente está brincando aqui, mas tem demais disso, né? O cara de 36 anos lá, não é mais homem, não sei se mulher... Mas fica aquela coisa que é um adolescente de 36 anos, né? Vocês conhecem adolescente de 36 anos? E virou moda, né? Acho que mais do que nunca até, né? Fica esses adolescentes de 30 e tantos anos, aí fica lá vendo a mesma coisa, curtindo Marvel Comics, e sei lá, videogame, né? Fica na mesma, né? Skate, não mudou nada. Aí... Porque depois desse avanço biológico, assim, da mudança que biologicamente você é forçado a mudar de consciência, aí o resto vai ser com você. Então depois dos 18, você que vai ter que elevar a sua consciência. E se você não trabalhar nisso, realmente vai ficar, né, uma criançona, né? Grudado na mamãe lá, a mamãe lavando roupa e fazendo comidinha para você. Porque, enfim, e dali para frente você que tem que avançar. Então é isso. Vamos ler o significado aqui e a gente pode encerrar. Agora se estabelece bem claro que o serviço devocional puro é o processo supremo para fixar a mente na verdade suprema, o Senhor Krishna. O próximo ponto a ser esclarecido é o seguinte: todos podem praticar este processo? Ou ele se limita a uma elite de transcendentalistas?
Ao discutir as vantagens relativas dos diferentes processos espirituais, deve-se de imediato determinar a meta da vida espiritual e então isolar o processo que de fato concede esta meta. Devem-se definir os processos em termos de funções primárias e secundárias. O método que dê a perfeição mais elevada é primário, ao passo que processos que apenas auxiliem ou realcem a função primária consideram-se secundários. A mente é muito fugaz e instável, por isso, através da inteligência clara, devemos nos fixar no modo de vida progressiva e assim podemos alcançar a verdade absoluta nesta vida. Este é o processo sóbrio da conversa do Sr. Krishna com Sri Uddhava. Ok, então essa é a pergunta de Sri Uddhava e eu acho que a gente pode encerrar aqui. Agora só foi a pergunta. Foi a pergunta, e agora a gente vai fazer a resposta nos próximos versos. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Srila Prabhupada Ki Jai. Que Krishna abençoe todos vocês com muita paz e felicidade. Hare Krishna.